O cenário é o sertão do Sergipe, lá em meados do século XIX. Muita seca, pobreza, fome, o abandono do Estado, o que não é novidade para falar a verdade. E com tanta necessidade, as famílias entram em guerra, disputando por terras. E em busca de vingança e justiça por conta da escassez dos alimentos, eis que nasce o movimento do cangaço, que vem da palavra canga, que era uma peça de madeira usada para prender junta de bois. Aqueles que aderiram ao cangaço eram chamados de cangaceiro, e se cangaço é sinônimo de facção criminosa, né, de banditismo, cangaceiro é o mesmo que criminoso. Na verdade, esses grupos surgiram justamente para combater esse abandono do Estado, toda essa miséria que acontecia no sertão. Então, teoricamente, não podemos dizer que eles são criminosos, né? Isso era uma alcunha que as autoridades deram para eles. Apesar de que esse movimento do cangaço tomou uns caminhos meio controversos. Eles, ao mesmo tempo, eram um Robin Hood, mas um Robin Hood que às vezes tendia para o mal. Então tinha saques e ataques em aldeias, cidades, fazendas, militares, coronéis, políticos. Eles faziam ameaças nas cidades, tinha estupro, bastante morte. E então dividiu um pouco a opinião. Então para uns eles eram heróis, para outros eles eram vilões. E muito da arrecadação, né, de tudo isso que era roubado era dado para os pobres ali da região. Então justamente por isso que eles eram bem vistos por alguns. É difícil falar do cangaço e não citar o maior líder, né, o rei do cangaço, Lampião. O bicho tocava o terror no sertão. E se você acha que o Lampião era uma praga, imagine 3. E se você acha que 3 lampiões são ruins, imagine 3 lampiões que estão consumidos pela morte. Tô falando desses 3 serezinhos, não sei. Esses pequenos seres aqui da capa, né? Então, os 3 personagens vilões do Trindade do Sertão é o Cabrunco, Pé na Cova e Terra Seca. O Nordeste brasileiro vai sentir um certo cagaço com esses 3 aqui. Eu fiz uma piada ruim de cagaço. Trindade do Sertão do Braga Júnior. Sim, o Cabrunco, Pé na Cova e o Terra Seca são líderes, né? Se comparados com o Lampião, são 3, né? 3 vezes pior. Eles lideram um grupo de cangaceiros que, igualmente o Lampião, eles tocam terror no sertão. E eles fazem atrocidades que deixam um livro bastante denso. Sim, pela aparência deles, vocês podem perceber que tem um tom bem dark, uma coisa sobrenatural. E a questão de terror, que é um tanto pesada, é em questão do gore, de muito sangue que tem, e mutilações, o que é comum. É difícil desassociar a Trindade ao Lampião. No caso, 3 lampiões na versão Jason Voorhees, né? E assim como a Trindade está para o Lampião, da mesma forma existe um equivalente dos caçadores, né? As volantes, que apesar de ser uma palavra feminina, é um grupamento tático formado por militares que formam um bando que tem a missão de caçar os cangaceiros, nesse caso a Trindade. E da mesma forma que o Lampião tinha o seu perseguidor, Master, né, que era o Tenente Bezerra, aqui a Trindade vai ter o Tenente Marcos Alves. O Tenente Marcos Alves, ele é introspectivo, ele parece ser um tanto antissocial e ele impõe medo apenas com seu olhar. Na verdade, ele impõe medo com silêncio. Sério, quem é que coloca medo apenas com seu silêncio? Ele passa medo para os seus subalternos e isso é contaminoso. O leitor também pega esse medo e é muito convincente. Ele está sempre à frente do bando quando está liderando ou quando eles estão viajando. Porém, o Tenente Marcos Alves, ele está física e mentalmente distante do bando, o que torna ele ainda mais sombrio e enigmático. Ou seja, não basta ter medo dele, ele tem que esconder alguma coisa. O Tenente foi escolhido a dedo para acabar com a Trindade do Sertão, porém ele desacredita completamente do sobrenatural, o que é um problema. Mal sabe ele que munições não conseguem combater sobrenatural, trevas. E além do temor que o próprio bando tem do Tenente Marcos Alves, eles não sabem que estão indo ao encontro da morte, no caso a Trindade. E toda essa falta de informação tem um propósito, o que não significa que vai dar certo. Ainda mais com inimigos devastadores que estão sempre à frente deles. Os militares, as volantes, eles cruzam o deserto, o sertão, né?
o sertão desértico, o desértico sertão, e você sente o calor rescaldando, você sente o mormaço, você sente o suor escorrendo pela pálpebra e ardendo dentro do olho. Os cangaceiros são temidos como os demônios, são invisíveis, são difíceis de pegar como vapor, como fantasma. Os cangaceiros sabem que estão sendo procurados, caçados pelo grupo do Tenente Marcos Alves, e justamente por isso parece que eles deixam de forma proposital um rastro de sangue, dor e lágrima por onde passam. É como se fosse de fato um rastro de pólvora deixado, tanto para causar medo nos militares, ou então para fazer com que eles cheguem até ele, né? Então, um rastro de fogo, nesse rastro de pólvora, vai chegar num barril de pólvora, que são esses cangaceiros. O ponto alto mais esperado é o encontro dos cangaceiros com as volantes. A história aqui te prende de maneira bem competente. Toda vez que os personagens, os militares, estão avançando, indo de cidade em cidade, vendo um rastro de destruição, é legal essa tensão que é criada, porque você nunca sabe como vai ser o encontro com os cangaceiros. E isso te faz querer continuar para saber como vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. E mesmo quando essa necessidade, essa vontade de querer ver o encontro não era suprida, sempre tinha alguma coisa que acontecia na vila ou naquela cidade em que eles passavam que contribuía para a narrativa. Então, contribuía para fazer o personagem crescer, no caso o Marcos Alves, que acabava tendo a sua incredulidade balançada, ou então contribuía para causar mais medo, e sim, a narrativa conseguia as duas coisas, deixar o ceticismo balançado, né, que você ficava com medo, porque você via coisas que é humanamente impossível de acontecer, e ao mesmo tempo causavam temor. Sim, então por mais que não acontecesse o encontro, era uma coisa que estava ali por uma razão, situações que não sobram. À medida que o Tenente Marcos Alves vai abrindo a boca, você vai conhecendo um pouquinho mais dele, né? Então, ele é um cara que não fala muito, mas o pouco que ele fala vai entregando muito sobre ele. É como se ele falasse apenas coisas necessárias, mas ao longo da jornada ele vai precisar encontrar certas pessoas e certas coisas para poder montar um quebra-cabeça e realmente descobrir como derrotar a Trindade do Sertão. Ele tem algo muito mais além daquela cara séria. E a mesma coisa acontece com o segundo núcleo, né, com os outros personagens, o bando tanto da Trindade quanto o bando do próprio Tenente Marcos Alves. Vários personagens secundários têm espaço, você entende as intenções deles, você se apega, o que é perigoso, principalmente porque personagens vão morrer aqui, né, então é um problema. Tanto que os vilões são tão bem construídos que você acaba concordando com as motivações deles. Eles não são maus apenas por serem maus, eles têm também motivações. Olha que coisa feia, Sr. Braga Jr., fazendo a gente ter empatia por bandidos. No final das contas, tudo isso é crível, é um livro que você vai consumir rápido, ele é curtinho, o autor acertou em cheio no universo, né, nessa combinação que aparentemente é maluca, né, sertão com sobrenatural, magia, sem contar nas expressões. São expressões típicas de lá, porém eu não sei se são como gírias, sabe? Coisas criadas lá, ou se é o português correto. No final das contas, algumas palavras me soaram estranhas. Aliás, eu fiquei curioso para ter uma espécie de, sei lá, uma espécie de dicionário no final com as palavras que são diferentes, que é legal ter o equivalente. Apesar que você acaba entendendo o contexto, né, da história, você realmente se sente no sertão. Foi acertadíssimo a ambientação, o universo, a combinação de tudo, toda a construção dos personagens, até o final, os plot twists, né, as batalhas, as lutas. Enfim, é tudo legal, merece o selo de uma editora. O livro é independente e diante de tantas dificuldades que os autores independentes têm, há alguns problemas no livro, mas que são facilmente superados pela qualidade do livro. Enfim, que eu tive a impressão de que as letras são de medianas para pequenas, não sei se dá para ver, não sei, mas assim, dá a impressão que a margem, ela sobra. Sei lá, dá pra aumentar o tamanho da letra, sabe? Então, enfim, parece que tá meio desproporcional, ligeiramente desproporcional. E no lugar do travessão de fala, né, quando o personagem vai falar, tem, não sei se é um hífen isso aqui ou se é um traço, né? Tem traço e tem hífen no lugar do travessão. E algumas frases poderiam ser lapidadas, eu diria assim. Por exemplo, o Tenente Marcos Alves, ele vai à cozinha, ele pega um copo de água, ele bebe a água, ele mata a sua sede.
Ou seja, em alguns momentos falha na questão da formação da frase mesmo, né? Então dá uns estacatos, você pode acabar saindo da história. Porém, eu acabei ignorando esses pontos porque a história estava muito boa. E volto a falar, são detalhes bestas, dá para ser facilmente corrigidos. Eu acho que é interessante ressaltar, quando uma pessoa desavisada for pegar para ler, ela não vai assustar. Esses detalhes são coisas que, nas mãos de um editor, sem comentários, isso aqui é sucesso. E na mão de um diretor, então, olha, o Sertão, todo esse universo que foi construído, ele é bem singular. O livro, ele vai te engolir, ou você vai engolir o livro. Aliás, tem ilustrações no livro, tipo essa, espero que dê pra ver. Né? Basicamente, todo começo de capítulo tem uma ilustração, né? O que é legal, eu gosto, né? Só não gostei de um detalhe. Né? Tem um momento que, no caso, isso dá pra melhorar numa próxima edição, dava pra tornar mágica essa experiência nesse específico ponto, de uma criatura que ia aparecer, dava pra trabalhar em cima desse mistério. Porém, antes de sequer do pessoal entrar no covil da coisa, aparece a imagem da coisa, ou seja, deu spoiler. Talvez só colocar a imagem um pouco mais pra frente, depois da apresentação da criatura, já ajuda, né? Mas colocar a criatura antes dela aparecer, né? Enfim, é uma oportunidade perdida, mas é um detalhe. O livro é pequeno, você vai ler rápido, tanto porque ele é curto, fino, e porque a história te prende. Apesar disso, dessa baita história, ainda temos um prequel lá no final. Sim, uma história de origem, né, de um dos personagens que aparece ao longo da jornada dos personagens. É interessante o prequel, porém eu senti que se delongou demais. Assim, vamos justificar. Se houver uma continuação, tudo é possível, apesar da história ser fechada, mas ela deixa a margem para, se o Braga quiser confabular mais coisas, é possível. Se houver continuação, eu acho que dá para ter cortado, sabe? Deixar a parte maior, mais cheia do prequel pro próximo livro. Se acabou aqui, se ele encerrar aqui, ok, né? Justificável, né? Mostrou toda a história dos personagens. De qualquer forma, eu não sei se vai ter continuação. Todos esses detalhes, que pode se chamar de pontos negativos, são risíveis perto da essência do sumo que o Braga criou. A capa é fodástica, né? Feita pelo Franklin Fernandes, se eu não estou enganado. Digna pôster. Eu dou uma nota 9,5, com gosto de boca cheia para esse livro, mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Já leram esse livro? Se não, leiam, vocês estão perdendo. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima. Falou!